Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a investigação do suposto atentado que foi feito lá, o negócio do Joca, do Juca e do Jeca e não sei o que lá, que, né, aquele plano maravilhoso que o pessoal inventou lá, uma coisa de ficção científica, roteiro de ficção científica realmente, que o Alexandre de Moraes disse que aconteceu. E vamos ver, né, até aqui o que a gente tem só é o pessoal falando que ia fazer isso, falando que ia fazer aquilo, não tem nada de prático mesmo. Vamos ver o que eles vão chegar nisso daí, né? Agora, o que o pessoal está questionando muito é uma série de coisas aqui. Por exemplo, o Moraes é parcial, o Moraes é vítima. Ele é uma das vítimas do caso, ele jamais poderia ser o juiz que está conduzindo esse caso, em nenhuma hipótese isso daí, né? Mais do que isso, hoje vamos ter uma oitiva do Mauro Cid, supostamente para pressionar o Mauro Cid mais um pouquinho. O Mauro Cid foi o único que chegou a fazer alguma coisa, aceitar, a ceder alguma coisa para o STF. Então o pessoal vai de novo bater no Mauro Cid para tentar fazer com que ele fale alguma coisa lá e comprometa Bolsonaro de alguma forma, né? É o que eles querem no final das contas, né? É sinal de que eles não têm nada para fazer. A verdade é essa, eles não têm nada. Se tivessem, não estariam batendo no Mauro Cid a essa altura do campeonato. Vamos falar um pouco sobre isso daqui, porque o ponto central que eu quero trazer aqui, eu cheguei até a comentar isso num outro vídeo meu, mas eu acho que é importante fazer um vídeo falando só sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que o que importa é só a narrativa, que não, que é narrativa, não sei o que é lá. Não, mas eles estão fazendo a narrativa lá, que a narrativa vai colar e não sei o que é lá, porque eles que têm todas as provas, todas as coisas, e fica a narrativa de um lado, narrativa do outro, e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês que não é bem assim, né? A narrativa precisa de uma base na realidade. Essa notícia foi sugerida por Renault Quid, Nem é Carro, Matagal Tosseira Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como eu falei para vocês, o que acontece nessa história da narrativa? Fica a narrativa de um lado versus a narrativa do outro. Mas eu já expliquei para vocês, isso é uma ilusão. O que conta é a verdade. Existe uma verdade factual. Não é um negócio de só narrativa, só narrativa. Eu já falei para vocês que houve uma época que a imprensa brasileira, que o Globo, né, que as grandes redes centralizadas brasileiras, conseguiam eleger e derrubar presidente, né? Foi o que aconteceu com o Collor. A Rede Globo elegeu o Collor e depois tirou o Collor quando quis. E tinha esse poder mesmo, porque era o grande patamar da verdade, era a grande fonte de verdade da população brasileira. Hoje em dia, a Rede Globo não tem mais esse papel. Existe uma queda, né, devido à informação descentralizada e distribuída, as pessoas têm outras opiniões sobre o que está acontecendo, e se fosse por narrativa, a Rede Globo já tinha derrubado Bolsonaro em 2019. Vocês lembram do caso do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro que falou que o assassino de Marielle tinha ido procurar Bolsonaro? Um caso absurdo isso, cara, isso é um absurdo. Por quê? Porque naquela época já se sabia que o assassino, quem mandou matar a Marielle era o Brazão. Eu já mostrei para vocês aqui, tinha reportagem de 2019, Raquel Dodge, que era a PGR na época, falando, não, foi o Brazão que mandou matar a Marielle. E já se sabia disso. No entanto, suspender esse negócio todo, pararam de falar no Brazão, por quê? Porque tinha que culpar Bolsonaro. Era o esquema, era a narrativa que eles queriam fazer, né? E flopou por quê? Flopou por conta da informação descentralizada. Eu não lembro se foi o Eduardo Bolsonaro ou o Carlos Bolsonaro, não sei quem que foi lá na portaria e tocou a gravação do interfone lá do cara mostrando que era mentira, que não tinha ido buscar Bolsonaro coisa nenhuma, que não tinha nada daquilo, né? Então, é o que eu falo para vocês, existe uma verdade factual, esse pessoal está se perdendo no poder que eles já tiveram no passado de conseguir criar a narrativa. E aí você pode pensar, por exemplo, mas a prisão do Lula. Vocês sabem que existe o pessoal está tentando equivaler o Lula com o Bolsonaro, né? É isso que eles estão querendo fazer, né? O Lula, lógico, quer bater no Bolsonaro, mas o pessoal do STF, o pessoal do PSDB, eles estão, é a turma da isentosfera, é aquele pessoal igual o MBL, o Nando Moura, não, que é a mesma coisa, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Quantas vezes você já ouviu esse pessoal falar isso, né? O Alexandre de Moraes tem exatamente a mesma ideia, o que eles querem é equivaler uma coisa com a outra. E qual que é o problema que eles têm? Quando teve a acusação de corrupção contra o Lula, teve manifestações, o povo ia pra rua brigar e querendo Lula na cadeia e coisa e tal. E por que ninguém... E eles estão chateados porque agora com o Bolsonaro ninguém faz nada, ninguém tá nem aí.
Ninguém sente nada nesse negócio aí. É lógico, o pessoal da esquerda, tá todo mundo falando, não, que absurdo, não, porque esse golpe, é claro que tem golpe, não sei o que lá. É só esquerdista que acha que tem alguma validade nesse troço. Eu bloqueei, alguém falou, não, Peter, você tá achando que você tá também indo muito pro lado do Bolsonaro. Eu bloqueio na hora, porque é petista que tá falando isso. É óbvio que é petista. O cara pode até não se achar petista, mas é petista. Então não tem o que fazer, não quero conversa com esse tipo de gente. Aí, ou seja, o que o pessoal está fazendo, né? O pessoal de lá, lógico que está convencido. Por quê? Porque é interesse para eles se convencerem, né? Mas o grande problema que eles têm é isso, é só eles que estão convencendo. A direita não vai se convencer nunca, ok? Mas o centro, o pessoal que não está preocupado com isso, não tá nem aí com isso. Ninguém se incomodou com essa história. E é o que eu falo para vocês, o que falta nisso? Falta a realidade, falta o fato concreto, falta a coisa acontecer. E, por exemplo, o caso do Lula, por que o pessoal ficou puto? Porque, caramba, o Lula roubou o país como se não houvesse amanhã, corrupção atrás de corrupção, ele, a Dilma, em determinado momento a economia estava uma bosta, o Brasil entrou numa recessão em 2014, 2015, era só no Brasil, cara, não tinha lugar nenhum do mundo, só o Brasil em recessão, por quê? Por conta de corrupção do PT. Então, quando eu fui para a rua brigar pelo impeachment da Dilma, quando eu fui para a rua para protestar contra o PT, era por isso, eu sabia que era verdade. Ah, mas o inquérito lá, o pessoal da esquerda sempre falou que não, que o Moro é parcial, que o Moro está errado, que não tem nada daquilo, que o triplex não é do Lula e não sei o que lá. Meu amigo, eu sei que eu fui prejudicado. Tá aqui, ó, eu senti na pele a política econômica do Lula, eu senti na pele a gastança do Lula. Isso faz a diferença. As pessoas têm uma base para dizer que, caramba, eu fui prejudicado por esse canalha, desse pinguço vagabundo socialista do Lula. Então eu fui prejudicado, eu perdi coisa, a minha família perdeu coisa. Então não é uma coisa que uma narrativa apenas. Todo mundo perdeu no Brasil com o idiota do Lula e o idiota da Dilma. Então, até tem uma narrativa aí, tá? Porque eu falei isso também, né? Porque, na verdade, a culpa grande, a corrupção é uma coisa muito ruim, de fato, né? Muito desse dinheiro foi para corrupção mesmo, mas teve também alguma coisa ali que foi só decisões erradas do Lula e da Dilma. E isso, na verdade, acaba sendo muito pior do que a corrupção. Mas é o que eu falo para vocês, você pode partir de um fato real e a partir dali você traçar alguma coisa. Mas se não tiver nada na realidade, você não consegue fazer narrativa de nada no final das contas. Nada cola. É esse problema que eles têm com o Bolsonaro agora, né? O Collor de Mello, por exemplo. O Collor de Mello teve o Fiat Elba lá, que era um Fiat velho lá, que, né, condenaram o Collor por causa de um Fiat que estava no nome do caseiro dele, que diziam que era dele, ou que ele tinha dado pro caseiro, eu nem lembro qual era a história, mas um troço que não tinha nada com nada ali. Mas por quê? Porque tinha uma base na realidade. O Collor sacaneou o Brasil inteiro, o Collor matou o brasileiro. Teve gente que se suicidou com o plano Collor, porque, né, tiraram o dinheiro de todo mundo, tirou a poupança de todo mundo, então, e não resolveu problema nenhum. Continuou a inflação na merda no Brasil, continuou a economia desgraçada. Ou seja, o Collor tinha culpa nisso, ele tinha uma parcela de culpa nessa história. Construiu-se uma narrativa em cima disso, mas havia uma base, havia realidade. O problema que eles têm com o Bolsonaro agora é esse, eles estão querendo construir alguma coisa, mas o pessoal que está no meio ali, eu não vou dizer nem o pessoal da esquerda, nem o pessoal da direita, porque o pessoal da esquerda, evidentemente, vai acreditar em qualquer coisa. Falou qualquer coisa ruim de Bolsonaro, o pessoal da esquerda vai acreditar. Falou qualquer coisa ruim de Bolsonaro, o pessoal da direita não vai acreditar. Então, esses dois extremos, ignora. O que é importante é o centro. Esse pessoal do centro não consegue perceber, mas e aí, cadê? O que aconteceu? Como é que eu sei? Eu não sofri nada, eu não senti nada, não teve nada que eu visse desse golpe do Bolsonaro. O que teve? Não teve nada no final das contas, né? Então eles estão tentando construir essa narrativa a partir do nada. E estão descobrindo que não conseguem fazer isso, né? O Moraes está cada vez mais afundando o pé na lama nessa tentativa de reviver o PSDB, porque é isso que ele quer, tá? Eu já falei, o Moraes não gosta do Lula. Eles tiveram até uma reunião lá, ó. O Novo está querendo explicações sobre a reunião secreta do Lula com ministros do STF e o Procurador-Geral da República e o cara da PF. Tá na cara que essa reunião era o planejamento para a operação que prendeu os militares. Tá na cara que é isso. Ou seja, tá a coligação PT-STF agindo juntinha para tentar bater no bolsonarismo, para tentar bater na direita, né? A quantidade de absurdos que tem nessa história é enorme aqui. O André Marsiglia coloca alguns aspectos jurídicos aqui da decisão. Isso aqui é aquela decisão da prisão dos kids pretos lá, né? Se os documentos não demonstram início de nenhuma ação de execução, então não tem crime.
Eu também já falei isso, né? Cogitação e preparação não é crime no Brasil. Ah, mas eles tinha o cara ali na porta da casa do Alexandre de Moraes e não sei o que lá, e estava começando a execução. Não, não estava. Ele não foi, ele não executou nada. Ele tentou ir lá matar o Alexandre de Moraes? Não tentou. Então não é execução. Execução é quando começa a executar, quando você começa a fazer a coisa. Sem contar que nunca fez muito sentido essa operação que eles estavam falando aí que iam fazer, que tinha um cara, mas aí o cara deixou a moto sem bateria e foi andar e foi até o táxi, não sei o que lá. Enfim, aqui ó. Cogitar sem executar, seja o que for, é lícito, ou não haveria séries e filmes de crimes no Brasil, né? Pois é, isso é um aspecto, né? Mas mesmo você pensar na sua cabeça, caramba, eu odeio o Lula, quero matar o Lula, você tem o direito de pensar isso na sua cabeça, tá? Você não tem o direito de fazer, de executar. Pensar, você pode pensar o quanto você quiser. Aqui, ó, outra coisa que ele aponta que eu acho que é impressionante, se os fatos são de 2022 e não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e definir medidas de força. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu falo para vocês. Medidas cautelares, medidas que você toma antes da fase processual, só são admitidas em caso extremo. Em caso da pessoa tentando apagar prova, ou cometer alguma coisa, ou fugir do país. Era um caso desse? Não, esse caso supostamente aconteceu em 2022. As pessoas estavam trabalhando na segurança do G20, então não tinha ninguém planejando fugir, qualquer coisa que seja. Não estava ameaçando ninguém estava planejando ainda fazer esse tipo de coisa. Ou seja, por que fizeram essa operação espalhafatosa de mandar prender e não sei o que lá e coisa e tal? O Alexandre de Moraes, no desespero dele para inventar um golpe do Bolsonaro, está se afundando na lama, está cada vez ficando pior para ele. Essa onda vai virar, essa coisa vai virar, porque a população brasileira está indo para a direita, esse pessoal está esticando demais a corda aqui, não no sentido de causar golpe, outra coisa, ninguém quer golpe de nada. Está esticando a corda no sentido de que, no momento que a direita estiver no poder de novo, vai ficar difícil justificar o Alexandre de Moraes sem um processo de impeachment de acordo com a Constituição. Aqui, ó. Não tinha por que ignorar o devido processo legal, decretar sigilo, essa coisa toda, né? Ignorar esses fatos viola a presunção de inocência dos indivíduos. Pois é. Outra coisa, Moraes seria vítima, não pode ser juiz do caso. Se não há ninguém com prerrogativa de função, sequer no STF o caso devia estar. E esse é um ponto, né? A questão toda é que eles querem ligar a Bolsonaro. Mas o caminho tinha que ser outro. O caminho tinha que ser joga para a primeira instância. Se lá na primeira instância eles chegarem à conclusão que Bolsonaro participou, aí vai para o STF. Aliás, nem deveria, porque Bolsonaro não é mais presidente, né? Mas, ou seja, vocês entenderam o negócio? É tão descarado que eles querem fazer alguma coisa contra Bolsonaro que é só partidarismo, é só isso daqui que eles têm, não tem nada de verdade ali, que tá ficando muito feio esse negócio, tá desacreditando completamente. O Marsiglia coloca aqui, ó, muitas pessoas dizendo, se houve monitoramento de autoridades, não foi cogitação, houve execução. Você pode considerar que monitoramento é preparação, mas não execução. Preparação não é punível também pela lei atual. Aliás, existe um projeto de lei do Flávio Bolsonaro para tornar atos preparatórios crime no Brasil. Não é hoje. Hoje não é crime atos preparatórios. Você tem que começar a execução do tipo penal. O que é o tipo penal? É atacar o ministro do STF? Então você tem que começar a atacar o ministro do STF. Matar alguém? Você tem que tentar matar a pessoa. Se não teve isso, não aconteceu. Qual que é o tipo penal de golpe de Estado lá, que tem lá o artigo 359L ou M ou N, nem sei qual é o número lá. É você tentar derrubar o Estado. É o que fez o Pedro Castilho na Bolívia. Na Bolívia não, no Peru. O Pedro Castilho foi lá na televisão e falou, não, eu decreto o fim do Congresso e não sei o que lá, e agora eu que mando. Ele tentou. Deu certo? Não, não deu certo. Deu errado. Aí vem o pessoal falando assim, não, porque golpe de Estado, por óbvio, só se pune a tentativa, porque se aconteceu o golpe, não sobra ninguém, coisa e tal. Pois é, mas pune a tentativa. Não se pune a cogitação, não se pune a preparação. Não tem lógica esse tipo de coisa, né? Um ponto que ele coloca aqui, ó, eventualmente, se comprovar que realmente esses casos foram verdadeiros, no mínimo fica estranho. Realmente esse pessoal estava querendo dar um golpe, é uma coisa absurda. Mas eu acho que tem dois problemas nessa história aqui. O primeiro problema é que tinha maluco querendo fazer golpe, todo mundo sabe que tinha, gente, todo mundo sabe. Né? Um monte de gente queria dar o golpe, queria que o Bolsonaro desse um golpe. O Bolsonaro não quis. Então a primeira coisa isso não tem a ver com o Bolsonaro. E segundo, mesmo que se comprove. Por quê? Porque o que tem agora é uma história fantasiosa pra caramba, cheia de coisa que ninguém sabe se tem ligação uma coisa com a outra. No final das contas, está muito longe de ter alguma evidência concreta. E mais do que isso, é aquilo que eu falo para vocês.
para o povo ficar indignado como ficou contra o Lula, tem que ter base na realidade, tem que ser calcado na realidade. Esse troço todo está flutuando no ar. É um castelo flutuando no ar, né? Aqui, ó. Noto na mídia um esforço de achar alguma ação concreta que não seja cogitação e justificar as decisões. Se o direito ainda vale, antes o esforço deveria ser explicar a vítima e o juiz serem o mesmo e a competência jurídica do STF. Ou seja, como é que esse pessoal está tudo procurando justificar alguma coisa para defender o Alexandre de Moraes, se deveria ser o contrário, né? O processo judicial é justamente para evitar a acusação injusta. E estão fazendo o contrário, estão tentando justificar a acusação injusta a todo custo, né? E outra coisa que ele fala aqui, que eu já falei também em outras oportunidades, é que curioso ver a reação crítica da direita inteira à condução das investigações que tem na mira exclusivamente bolsonaristas, ou seja, mesmo a direita não bolsonarista está criticando o jeito como a coisa está sendo feita. A direita parece ter entendido que se a politização do direito não for freada, não vai sobrar ninguém. Algo que a imprensa não entende ou finge não entender. É o que eu estou falando para vocês. O pessoal da esquerda está criando um monstro. Eles estão achando muito lindo o Alexandre de Moraes poder fazer o que quiser e o que não quiser, e vale tudo, porque se é para bater em Bolsonaro, vale tudo. Eles estão criando um monstro. Esse monstro um dia vai comer eles próprios. Estão criando cobra. Cobra criada, meu amigo, sabe o que acontece, né? Ela vai lá e come quem criou ela. Bica quem criou ela. É o que estão fazendo aqui. Não pode, isso é um absurdo, independente de quem seja. E, de novo, é muito diferente do que aconteceu com o Lula. Essa falsa equivalência de que não, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. São casos totalmente diferentes. O caso do Lula levou anos de investigação, com inúmeras pessoas sendo investigadas em várias instâncias, em vários lugares, volumes e volumes de processo lá no tribunal, e no final das contas ele teve direito a segundo grau de jurisdição, ele teve direito a ser julgado por outras coisas, teve direito a um monte de coisa. E foi condenado no final das contas, né? Foi condenado por 12 juízes no total, somando todas as instâncias, né? Enfim, é bem diferente de Bolsonaro, que em 2 anos já estão culpando o cara por um golpe que ninguém viu nada, não teve nada que acontecesse de fato. Enfim, aqui ó, Moraes menciona a si mesmo 44 vezes em documento que autoriza a operação da Polícia Federal. Cara, tem alguma coisa errada com esse cara. Ele tá com algum problema mental. Por favor, pessoal do STF, internem o Alexandre de Moraes. Ele está começando a fazer mal para ele mesmo. Isso aqui vai acabar afetando a índole dele próprio, tá? Ele próprio vai acabar tendo problemas mentais mais adiante com essa fixação que ele tem, né? E aqui, ó, o J.R. Guzzo colocando aqui a alimentação de mais uma vez a fantasia do golpe, porque o problema deles é esse, né? Eles ficaram acusando o Bolsonaro de golpista por 4 anos. O Bolsonaro não deu golpe, perdeu a eleição, saiu, entregou o poder, o Lula entrou e coisa e tal. E aí, como é que fica, né? Não, tem que ter um golpe, tem que achar um golpe do Bolsonaro. Então é isso que eles estão, que é a preocupação deles, né? Aqui, ó. Agora vamos fazer a oitiva do Mauro Cid. Que história de oitiva do Mauro Cid com Alexandre de Moraes é essa? Porque o Alexandre de Moraes é suspeito nesse caso, ele é vítima, ele vai ser o juiz do caso? Como é que pode uma pessoa prestar um depoimento para um juiz que é vítima do que eles estão discutindo ali, né? Um absurdo isso daqui. Só reforça aquilo que eu falei, o grande erro que foi o Mauro Cid ter aceito essa delação premiada. Eu entendo por que ele fez isso, ele aceitou porque estavam ameaçando prender o pai dele, então ele aceitou a delação premiada, mas no final das contas, tá vendo a merda que é? Esse pessoal não tá nem aí para direito, não tá nem aí para acordo, não tá nem aí para nada. Eles estão lutando contra um inimigo, um inimigo invisível que só tem na cabeça deles e que eles estão perdendo feio no final das contas, né? Impressionante isso daqui, o absurdo que está sendo essa operação do Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.